Eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Eu venho através desse áudio contar aquilo que o Senhor me mostrou em sonho, nesta madrugada de sábado. Eu quero deixar aqui no livro de Joel, no capítulo de número 2, no verso 28. Mas antes eu quero dizer para você que você escute até o final esse áudio, por favor. Escute até o final, porque vale a pena ouvir e compartilhe depois. Amém? Joel, capítulo de número 2, verso 28 diz: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. E aqui no 32 diz assim: E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sabemos que Jesus está às portas e essa palavra tem se cumprido na vida de muitas e muitas pessoas. Tem tido sonhos, revelações, visões. Então o Senhor tem cumprido aquilo que Ele prometeu aqui no livro de Joel. Estamos vivendo nos últimos dias, todos nós sabemos disso. E o Senhor está nos despertando a cada dia. E eu quero iniciar contando para vocês o sonho que eu tive nesta madrugada deste sábado. Eu estava em um determinado lugar, louvado seja o nome do Senhor. E ali, antes, irmão, de iniciar tudo, eu quero dizer que eu estou contando este sonho, não vou acrescentar nem diminuir aquilo que o Senhor me mostrou. E como testemunha está o Pai, o nosso Deus, o Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo, que testifica todas as coisas. Aleluia. E eu quero contar para vocês que eu estava em determinado lugar. E aí eu entrei ali naquele lugar porque me disseram, alguém falava para mim que ali era uma faculdade. E eu dizia, então eu vou entrar para me ver se eu consigo fazer uma prova e quem sabe eu passo nessa faculdade. Eu pensava que aquela faculdade era uma faculdade terrena. Mas na verdade, irmãos, quando eu entrei ali, louvado seja Deus, tudo mudou. Eu entrava dentro daquela faculdade, eu via multidões e multidões de pessoas. Era muita gente que estava ali. E quando eu entrei ali dentro, eu fui recebida por um homem. E ele me perguntou se eu iria fazer a prova. Eu disse assim, sim, eu vim fazer essa prova para me ver se eu passo, né? Porque eu tenho esse desejo de fazer essa faculdade. Então, tipo assim, eu nunca entrei numa faculdade, aí eu dizia pra ele, começava a me expressar, eu dizia, eu não sei nem como começar, eu não sei, tem que fazer o quê? Aí eu dizia assim, eu quero fazer ser, tipo, professor. Eu falava assim, eu falei assim pra ele, eu quero ser professor. Eu me atrapalhava até no momento de falar com ele, atrapalhava, entenda bem, irmãos, na palavra, no momento de falar eu ficava nervosa, e eu me atrapalhava nas palavras, porque é uma pessoa totalmente diferente, então eu ficava assim, muito com vergonha, sabe, porque eu estava diante de uma pessoa de alta, como eu vou dizer, de classe, alta sociedade, né, tipo isso. Os irmãos me perdoam assim, que às vezes eu começo a falar e às vezes eu atrapalho assim nas palavras, amém, irmãos? E ele disse assim, não, essa faculdade aqui não é para esse tipo de coisa. Aí ele disse, eu vou chamar alguém aqui que vai te orientar. E vinha uma mulher. Essa mulher ela estava com um coque muito bonito no seu cabelo. Olha, irmãos, preste bem atenção. Uma roupa bem bonita, vestida, como uma serva do Senhor. Bem vestida ela. Aí ela chegava até a mim. E ali eu já tinha escolhido uma cadeira e sentava. E ali tinha várias pessoas. Muitas pessoas cristãs, eu via pessoas cristãs e pessoas crentes. Depois eu vou explicar para vocês por que eu estou falando isso. Cristãos e crentes. Eu vi ali dentro daquela faculdade. E ela dizia para mim, pode levantar daí. Para você primeiro fazer essa prova, você tem que entrar ali naquele quarto. E ela me mostrava um quarto. Tinha vários quartos.
E ela me mostrava um daquele quarto. Ela dizia, vai lá dentro. Eu falei, o que eu tenho que fazer ali dentro? Ela disse, para você passar no teste, você precisa fazer uma oração. Eu falava, meu Deus, mas tudo diferente. Eu falei, então eu tenho que orar? Ela dizia assim, você precisa orar. Aí eu fui e dobrei o meu joelho. E comecei a orar. E ali, irmãos, no momento que eu estava orando, eu escutava a voz de muitas outras pessoas orando. E no momento daquela oração, eu via pessoas se levantando. Ao mesmo tempo que eu estava orando, eu via outras pessoas se levantando. Não conseguia orar e levantava e desistia. Ia desistindo daquela oração. E essa mulher passava de quarto por quarto, orientando ali, olha, só vai ser aprovado quem conseguir fazer esta oração. Esse é o primeiro teste aqui dentro. E eu dizia, meu Deus. E eu começava a orar, irmãos. E naquele momento que eu estava orando, eu comecei a ficar sem força. Mas ali eu começava, Senhor, me dá força, me ajuda. Jesus, tem misericórdia. Eu começava a clamar, Senhor, tem misericórdia, me ajuda, Senhor, me ajuda, me ajuda. E aí, de repente, irmãos, eu consegui. Levantei. Quando eu me levantei, tinha uma outra moça assim do meu lado. Aí ela disse para mim, você conseguiu? Eu falei, eu não sei, vamos ver quando a mulher chegar, o que ela vai dizer, né? Aí, irmão, de repente chegou aquela mulher que tinha mandado eu entrar naquele quarto e orar. E ela dizia para mim, aleluia, Jesus. Ela dizia, você foi aprovada. Você conseguiu orar. Você conseguiu, então você foi aprovada. Aí eu olhava para ela e dizia assim, mas como assim eu fui aprovada assim? Eu não estou entendendo, somente orar e fui aprovada como assim? Ela dizia, deixa eu te explicar. Ela falou, essa faculdade aqui, eu vou te mostrar. Essa faculdade não é a faculdade terrena, não é dessas faculdades daqui da terra. Isso aqui é um teste para quem pode e quem está se preparando para entrar no céu. Nessa faculdade precisa aprender muita coisa. Ela dizia desse jeito para mim. É preciso renúncia, é preciso oração, é preciso perseverança, é preciso santificação. Foi isso que eu ouvi, irmãos e irmãs, da boca daquela mulher. Ela dizia, precisa de santificação, de oração. E começava a falar de renúncia, começava a repetir aquelas palavras. E ela dizia para mim, você foi aprovada. Eu dizia, meu Deus, eu não acredito, eu sou tão simples. Eu falava assim. Ela dizia assim, mas é desse tipo de pessoas que a gente está procurando. Porque muitos estão brincando com a palavra do Senhor. Muitos estão brincando com o nome do Senhor. Muito está pensando que vai entrar no céu de qualquer maneira. E não é dessa maneira. Aí ela mostrava assim, dizia, olha para mim. Quando eu olhava para ela, aquela mulher, irmãos, bem vestida, mas porém simples, meu Deus do céu. A simplicidade daquela mulher. E ela dizia assim, para chegar no reino do céu, tem que estar assim, desse jeito. Ela dizia, tem que estar desse jeito, desta forma. Porque muito está pensando que vai ser de qualquer maneira que vai entrar lá, não vai ser de qualquer maneira. E eu via, irmão, muitos crentes sendo, aleluia, Jesus, reprovados. E ela dizia, os reprovados vai passando aqui para frente, vai passando. E de repente chegou aquele homem, um homem diferente que eu nunca vi na minha vida. E aquele homem, juntamente com aquela mulher, eles davam ali a ordem, tudo, o preparativo de tudo ali, louvado seja Deus. E ele dizia, infelizmente, muitos estão sendo reprovados. Os aprovados eram muito pouco, irmãos, muito pouco. Porque quando a gente hoje vai falar, se a gente for falar igual o Senhor tem mostrado, o Senhor tem revelado, a gente é alvo de crítica, leva logo o nome de santarrão, de querer julgar os outros, mas infelizmente, irmão, não vai ser assim, não é dessa maneira. Naquele grande dia muitos vão ter surpresa,
E eu falo para os irmãos aqui, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, foi horrível, muito horrível. Então aquelas pessoas chegavam bem vestidas, igual o mundo, aquelas mulheres bem vestidas igual o mundo, e era totalmente reprovada. Era posto dentro daquele quarto de oração e ela não conseguia nem ficar um segundo de joelho dobrado. E não era por causa da oração, era reprovada em tudo. E aquela mulher dizia assim: você foi reprovada, infelizmente. E ele saía chorando em desespero. E ali minha mente começou a abrir que não era uma faculdade daqui da terra, mas como que vai ser, irmãos? Louvado seja Deus, a volta do Senhor está próxima. E muito está brincando. E o que eu fiquei mais feliz, não que eu estou dizendo aqui que eu sou santarrona, que eu sou a melhor, não é isso. Quando aquela mulher disse que eu fui aprovada pela misericórdia do Senhor, ela disse assim: pega lá uma roupa para ela. Eu estava vestida normal e ela disse: ó, quem é aprovado precisa vestir essa veste aqui. Pegava um vestido muito lindo e me entregava esse vestido, uma roupa linda demais, irmãos, eu não sei descrever, muito lindo aquela roupa. E ela dizia que é para você, porque você foi aprovada. Glória a Deus. Quando eu entrei naquela faculdade, eu me lembro que eu estava me sentindo muito humilhada, porque eu via muitas pessoas bem vestidas, pessoas assim, como diz pessoas assim, que se mostrava assim, como eu vou falar a palavra, expressar para vocês entenderem. Pessoas assim que se acham, eu sou o bonzão, ou eu sou tudo. E naquele momento, quando chegava diante daquela mulher e daquele homem, era posto para ser provado ali, passar pelaquele quarto ali de oração, e infelizmente era reprovado. E eu comecei a pedir a Deus, começava a chorar ali e dizia: Senhor, mas é muitos poucos que são aprovados aqui dentro, por quê? E aquela mulher começava a falar, e ela dizia: muitos está enganado dentro da casa do Senhor. Muitos está de engano na casa do Senhor. Muitos está de engano porque acha que se sabe, porque saber se expressar, ou seja, tem uma teologia, ou não que eu sou contra a teologia, eu tô falando aquilo que aquela mulher falava, e eu perguntava, eu queria saber, eu queria tirar minha dúvida, e ela frisava: tem os crentes e os cristãos. Então só era aprovado os cristãos, os crentes era reprovado. Isso pode gerar uma grande polêmica, esse áudio que eu estou falando aqui. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, que a Bíblia diz que até o inimigo, ele crê, só que ele não obedece. Então, irmão, naquele sonho ali, infelizmente, parou, via o desespero das pessoas que saía, que não era aprovado. Então eu quero dizer para os irmãos que não foi somente eu que fui aprovada ali. Foram poucas pessoas que foram aprovadas, mas foram mais pessoas que foram aprovadas ali. Eu lembro de um rosto de uma jovem, que eu nunca vi essa jovem, mas ela é moreninha. Ela também foi aprovada, recebeu seu lindo vestido. Teve um jovem também, estava cheio do Espírito Santo, também ele recebeu a sua veste. E foi muito bonito, mas ao mesmo tempo triste para quem era reprovado. Agora eu quero finalizar dizendo para vocês o que eu pude entender quando eu pedi a Deus o discernimento desse sonho. A Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Vamos fazer parte, irmãos, dos escolhidos, não dos chamados. Porque os chamados, eles não vão subir, os chamados vão ficar nessa terra. Mas os escolhidos, eles vão subir.
Irmãos, é tempo de renúncia. Vamos renunciar à mentira, renunciar ao pecado. Vamos renunciar, irmãos, à falação. Vamos renunciar àquilo que não agrada a Deus. Vamos renunciar a tudo, porque vale a pena. Porque tudo aqui nessa terra é passageiro, mas o que nos espera lá na glória é para sempre. Louvado seja Deus. É para sempre, é eterno. Então vamos renunciar a tudo, tudo. Eu vou ter que falar a verdade. Você, irmã, renuncia à vaidade. Renuncia porque aquela mulher que estava ali falando, entregando as vestes, era uma mulher tão simples, bem vestida, mas porém simples, igual, como diz a palavra, igual uma pomba, a mulher na simplicidade dela, bem vestida, sem vaidade nenhuma. Irmãos, vamos parar com essas vaidades de vocês também, que isso não vai te levar a lugar nenhum. Irmãs, jovens, Jesus está voltando para vir buscar seu povo. Como eu falei, esse áudio poderia ficar grande, ficou, infelizmente, porque o tempo passa rápido. Os sinais da vinda do nosso mestre está aí, Jesus está voltando, mas vamos nos preparar, porque os dias são difíceis. Só vai chegar no céu aquele que lavar suas vestes no sangue do Cordeiro. Tem que purificar sim. Malaquias 3,18, e verei outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Ou você serve a Deus de verdade, ou não, irmão, seja de meio termos, porque Jesus está voltando. Vamos renunciar tudo que não agrada a Deus, tudo, tanto por dentro quanto por fora. Renunciar todas as imundícias do mundo e viver uma vida de retidão para Cristo, porque Ele virá buscar seu povo. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus, como eu falei, o áudio ia ficar grande, mas compartilhe. Eu não sei se tem pessoas que vai ter paciência de assistir, mas de eu escutar até o final. Mas que Deus em Cristo te abençoe. Em nome de Jesus, eu te agradeço a oportunidade.